Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo por número 17. Nós iremos ler a partir do versículo por número 32. A versão da Bíblia que eu tenho nas mãos é a Nova Almeida atualizada. Sonoplasta, tu pode me ajudar com um pouquinho de retorno? Por favor. Eis que te digo, me socorre. Vou até justificar, porque há uns 2 anos atrás, fui atacado por uma seta espiritual, e vez por outra, eu sinto dificuldade na audição. E aí eu preciso de um pouquinho de retorno para me ajudar, para que eu não force muito, né? Questão de saúde mesmo, não é chatice de pregador não. Glória a Deus. Aí se precisar abaixar, porque eu sou assim um pouco pentecostal, aí tu só abaixa o PA, aí deixa o retorno meu de boa, tá? Se não for pedir demais. Qual é o nome dele, pastor? Que eu esqueci o nome dele. O Hugo. É o Reinaldo ou o Hugo que tá no som? Ah, é o Hugo? Eis que te digo, Hugo. És tu. Final te dou um cheiro. A cara dele. Obrigado, Hugo. Glória a Deus. Aleluia. Só para repetir. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo por número 32. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco aqui. Podemos ler? Diz assim o texto sagrado. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir lutar contra esse filisteu. Você ainda é jovem, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. 37 para fechar a leitura. E Davi continuou: o Senhor me livrou. Repita comigo: o Senhor me livrou. Isso, das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Pai, nós te damos graças na noite desse dia. Obrigado por este culto, pela tua presença. Como é bom cantar louvores ao teu nome. Como é bom estar reunido enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, para tributar a glória devida ao Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ninguém merece estar aqui, mas a tua graça nos alcançou. E nós reconhecemos isso e tributamos a glória ao Senhor por isso. Perdoa as nossas falhas, aceita o nosso culto e o teu nome nesse lugar seja glorificado. Que o Senhor seja exaltado, enaltecido, não a nós, Senhor, mas a ti a glória, a honra, o louvor, não a pregador, não a liderança, não a tocadores, não, tudo é por ti, para ti. Deus, e nós estamos aqui porque tu és bom. Eu não sei como esta pessoa entrou nessa casa de oração, mas eu creio, Senhor, que sairá diferente, porque a tua presença garante isso. A tua palavra pode dar um norte, pode dar um destino, e eu acredito que nessa noite, por intermédio da tua palavra, respostas serão liberadas sobre a nossa vida. Palavras de decreto serão, Deus, liberadas sobre a nossa vida. E enquanto eu prego a sua palavra, fala ao coração desse homem, dessa mulher. De alguma forma faz ele ou ela perceber que é o Senhor quem está falando através da minha boca. A voz pode até ser minha, mas a palavra é tua. Aleluia. Glorifica mais uma vez o teu nome, Senhor. E tudo aquilo que vem para neutralizar a manifestação da tua palavra, nós queremos agora repreender no poder que há no nome de Jesus. Eterno Deus e poderoso Pai, fala conosco na noite deste dia, de céus abertos, continue sobre essa casa de oração, sobre essa vida, sobre essa mulher. Eu sei, meu Deus, por isso eu estou insistindo que o Senhor está renovando as forças de alguém, que o Senhor está liberando força para alguém que entrou aqui nesse lugar essa noite, que entrou cansado,
cansada, mas o Senhor é aquele que renova, que dá força ao cansado, porque aqueles que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão, aleluia, correrão e não se fatigarão, porque és tu quem garante isso na palavra. E nós nessa noite queremos glorificar e bendizer o teu santo nome. Fica conosco, Senhor, e visita essa casa mais uma vez de uma forma singular. Toca-nos de novo, Senhor, pela tua palavra, e faz algo novo sobre a nossa vida. Oh, aleluia. E nós cremos e oramos em nome de Jesus. E você que está comigo, diga amém. Obrigado, pode sentar. Oh, aleluia. Aleluia. Hugo, você merece até um lanche depois do culto. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz um trato com a igreja. Alguém lembra? O culto não pode... meia dúzia, bora lá. O culto não pode parar. Breno, o que é isso? É moda? Não, é propósito. Porque você não veio para assistir culto, você veio para adorar a Deus no culto. E aí eu sou meio esquisito, né? Nesses 30 minutos eu sou meio esquisito. E aí você vai perceber, já está percebendo que eu não sou normal, sou esquisito. E aí eu quero tomar um pouquinho de água. Enquanto eu tomo água, você pode dar glória a Deus? Teve um ou Jesus aqui que entendeu o propósito. Dobre a sua atenção, porque eu estava orando na tarde desse dia, e essa palavra voltou ao meu coração. Pela minha própria vontade, eu iria falar-vos outra coisa. Mas, como servos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui para cumprir a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. E essa é uma fala do próprio Jesus, né? E ele é o nosso exemplo. Nós temos que submeter tudo, inclusive os nossos sonhos, à vontade dele, para saber se a gente quer viver os nossos sonhos ou os sonhos que Deus projetou para a nossa vida. Então, nesta noite, eu preciso ser fiel à direção profética que Deus me confiou para essa noite, nesse lugar. O texto é muito conhecido. Nós lemos alguns versículos do capítulo 17, que é um capítulo de batalha. É o capítulo de um duelo, porque essa foi a proposta do grande filisteu. Não quero chamá-lo de gigante, porque nem a própria Bíblia assim o chama. O grande filisteu, ele propõe um duelo. E o duelo era exatamente esse: se a gente perder, se eu perder, o nosso exército, o exército filisteu, irá servir vocês. Mas se o homem que duelar comigo perder, vocês serão os nossos servos. E o exército de Israel ouvia essa proposta, essa afronta, e a Bíblia deixa bem claro que eles ouviam, temiam e fugiam. Mas nesse cenário de batalha, nesse cenário de guerra, aparece o jovem Davi. Você conhece a história. E quando ele ouve essa afronta, essa palavra do grande Golias filisteu, a Bíblia vai dizer que, diferente dos outros, ele não fica com medo e foge. Ele se indigna, a tal ponto que ele afirma o seguinte: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? É interessante a gente pontuar, porque a diferença não está somente naquilo que a gente ouve. A diferença está, sobretudo, no posicionamento que a gente toma a partir daquilo que a gente ouve. Porque enquanto os outros ouviam e fugiam, Davi, ele se indigna, ele se posiciona. E ao invés de fugir, ele decide travar um duelo contra aquele grande filisteu. É interessante que as palavras de ousadia e de Davi, de coragem de Davi, chega aos ouvidos de Saul. Saul, o rei, manda chamá-lo. E quando ele está na presença do rei, ele diz exatamente o que nós acabamos de fazer a menção no versículo por número 32, que ninguém desanime por causa dele. Eu irei lutar contra este filisteu. Quando Davi diz essas palavras e chega aos ouvidos de Saul, Saul, observando a ousadia daquele jovem garoto empolgado, talvez na visão de Saul, ele diz: não, você não pode ir lutar contra ele. E eu até entendo a palavra de Saul, porque, analisa comigo, era o grande contra o pequeno, era o adulto contra o jovem, era o experiente contra o inexperiente. Então se revelaria um duelo injusto. Mas a gente conhece a história. Davi mesmo assim, ele foi para duelar contra o filisteu. Deus desce no campo de batalha não para favorecer
o próprio Golias, mas para favorecer Davi. Observe que num campo de batalha, onde há injustiça, sempre Deus vai se aliar com quem está injustiçado. E eu tenho uma palavra para 2 tipos de pessoas nesse primeiro ponto. O primeiro é para você que pratica injustiça, para que você pare de praticar injustiça, porque o próprio Deus será o teu adversário, e não queira ter Deus como teu adversário num campo de batalha. A segunda palavra é para quem está sofrendo injustiça, e essa palavra é para acalmar e tranquilizar o teu coração, porque num campo de batalha Deus sempre vai ficar aliado ao lado de quem está sofrendo injustiça. Eu não sei em qual área da tua vida a injustiça chegou, mas há uma palavra do céu para você nessa noite. Deus será o teu aliado, Deus vai lutar com você nesse campo de batalha, e Ele vai pelejar pela tua causa. Eita! Deus sempre vai ficar do lado de quem sofre injustiça, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, como diz Romanos capítulo 14. Essa palavra é para alegrar o teu coração. Se você nunca viveu injustiça, glória a Deus pela sua vida. Eu já vivi injustiças, e eu vi Deus pelejar em meu favor. E se você é uma dessas pessoas, essa palavra é para animar sim a sua fé. Essa palavra tem embasamento bíblico para te afirmar nessa noite que o próprio Deus vai pelejar com você e por você. Eita! Você não vai lutar sozinho, Davi, nesse campo de batalha. Você não vai sofrer injustiça de Golias contra a tua vida. Essa perseguição não vai ficar barata. Essa porta que fecharam por conta do que falaram contra você não vai ficar barata. O próprio Deus vai descer para favorecer você. O próprio Deus vai descer no campo de batalha, Davi, e é Ele quem vai garantir a vitória para ti nesse campo de batalha. Davi, você não vai, porque você é jovem. E ele, Golias, ele já é guerreiro desde a sua mocidade. É injusto eu permitir, entenda o posicionamento do rei. Humanamente falando, era injusto ele permitir essa guerra. Mas só que Saul não sabia do que aconteceu com Davi. Saul não sabia de algumas informações que acontecem nos bastidores da nossa vida. Eu temo falar mal de qualquer crente que seja, porque às vezes você olha e não dá nada, e realmente tem uns crentes que aparentam não ser nada, mas você não sabe o tamanho da intimidade que ele tem com Deus no secreto. Nesse momento, Davi, ele vai contar para Saul que Saul não sabia, e ele relata a sua história quando ele apacentava as ovelhas do pai. Ele deixa bem claro, quando vinha um urso ou um leão e pegava um desses, eu saía após ele e arrancava o cordeiro da boca dessa fera. Observe que a intenção de Davi não era matar, a intenção de Davi era proteger o rebanho do pai. De tal forma que ele afirma o seguinte nas palavras posteriores: e se ele se levantasse contra mim, aí eu golpeava ele, feria ele até matá-lo. Ele estava lembrando das experiências dele com Deus no passado, e estava fazendo dessas experiências base para continuar confiando em Deus. Breno, não entendi. Davi firmou a fé dele no caráter de Deus, e Deus é imutável. Deus é imutável, Ele não muda. O autor da carta aos Hebreus afirma: Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E Davi sabia disso. Se Ele me livrou lá no passado, enquanto eu cuidava das ovelhas do pai, Ele vai me livrar das mãos deste filisteu. Ele sabia, se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Breno, onde é que eu entro nessa palavra? Exatamente aqui. O mesmo Deus que abriu uma porta para você no passado, Ele pode abrir agora, porque Ele não mudou. Lembra do livramento que Deus te deu? Ele não mudou, Ele vai continuar livrando, Ele vai continuar abençoando, Ele vai continuar te dando vitória. Deus me trouxe, te trouxe aqui nesse culto para ouvir essa palavra, para você lembrar do Deus que você serve, porque o Deus que abençoou você no passado é o mesmo Deus
Deus hoje para abençoar você. O mesmo Deus que te deu livramento no passado é o mesmo Deus hoje para dar livramento para você. Ele não mudou. Deus está visitando a tua memória, o teu cérebro, essa massa cinzenta, para você saber que o teu Deus é fiel e Ele não muda. O teu Deus é fiel e Ele não muda. Lembra que foi Deus que deu a aprovação? Lembra que foi Deus que te tirou do leito de hospital? Lembra que foi Deus que abriu a porta? Lembra que foi Deus que proveu? Lembra que foi Deus que livrou? Lembra disso. Foi Deus que salvou a tua casa, a tua família. Deus te trouxe aqui para dizer a você, eu não mudei. Eu continuo mesmo. Se eu te livrei das garras do urso e do leão, eu vou te livrar, Davi, das mãos desse circunciso filisteu. Naquela batalha que te deu a vitória foi Deus, lembra? Você lembra disso porque você sabe, você fez até um culto em ação de graças. E o Senhor nessa noite está te fazendo lembrar: eu não mudei, eu sou o mesmo. Firma a tua fé e a tua confiança naquilo que eu fiz no passado, na tua vida, ou na vida dos teus antepassados, ou na vida das pessoas da Bíblia que você conhece, porque elas podem servir de base para você continuar confiando em Deus. Sabe o que é interessante? Quando eu ouço Davi falando exatamente acerca disso, ele está manifestando para mim através da sua palavra que tudo o que ele viveu enquanto cuidava das ovelhas do pai era uma preparação. Sabe aquele tipo de batalha que a gente não entende? Sabe aquelas lutas que a gente trava elas e não sabe por quê? Até hoje você não sabia. E talvez até agora você não entende o porquê de algumas batalhas que você enfrenta. Elas nada mais, nada menos são do que uma preparação para a manifestação do propósito de Deus que a sua vida carrega. A sua vida carrega um propósito, grava isso. Você não veio à terra somente para estudar, somente para casar, ter filhos, somente para ser bem sucedido. Há um propósito além de você. E a sua vida carrega um propósito, e para tanto Deus vai preparar você. As lutas te preparam, eita glória. É por isso que a gente não entende o porquê de algumas portas fechadas. É por isso que a gente não entende o porquê algumas pessoas que a gente amava tanto viram as costas. É por isso que a gente não entende algumas coisas que nos sucedem, algumas batalhas que a gente trava. A gente nem escolheu lutar elas, mas elas são preparação para que a gente viva a manifestação do propósito de Deus que a nossa vida carrega. Oh, aleluia! Tudo que você viveu foi preparação, assim diz o Senhor para essa igreja. As lágrimas foi preparação, Renata. A porta fechada foi preparação. Oh glória, o não foi preparação. Ei mulher, ei jovem, lembra daquela amizade que foi embora e não deu nem tchau para ti? Foi preparação de Deus para você. Você não está entendendo até agora, mas amanhã você vai entender o que Deus tem feito na tua vida. Amanhã você vai entender o porquê dessa dor, Davi. Amanhã você entende. É Deus te preparando. É Deus te preparando. E para você ter estrutura, você vai sofrer um pouquinho. A gente não entende o porquê de algumas batalhas. A gente não entende. Até que o propósito se manifeste em nossa vida. Até que o capítulo 17 chegue na nossa vida. Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas que estão vivendo o capítulo 17. Breno, eu não entendi. O capítulo 17 é o capítulo da batalha. É o capítulo do duelo. O capítulo 17, se a gente pudesse, a gente pularia ele, porque a gente não quer viver batalhas. A gente não quer lutar algumas batalhas que aparecem na nossa vida. Mas elas são necessárias, mulher. Mas elas são necessárias, homem.
essas palavras de afronta que você tem ouvido, lembre-se do que esse jovem, do que esse pregador, do que esse garoto está te afirmando nessa noite. São necessárias para que você tome um posicionamento para a manifestação do propósito de Deus que a sua vida carrega. Capítulo 17, batalha. Eu sabia que essa noite não seria normal enquanto eu orava lá em casa. Eu sabia que não seria uma noite comum. Eu sabia. Qual é o nome da sua filha que eu esqueci, pastores? Sara. Tem uma unção descendo sobre a sua vida nessa noite. Tem uma unção de guerreira descendo sobre a sua vida nessa noite. Porque o que eu vou falar para ti não é novidade. Desde o ventre há um propósito de Deus específico contigo. Tu sabes disso e não tem para onde fugir. Eita! Te prepara para dores. Te prepara para lágrimas. Mas não é Deus te punindo, é Deus te preparando. É Deus te preparando. A partir de hoje você vai começar a dizer não para algumas coisas que você queria dizer sim. É Deus quem fala contigo. Não é pelo conselho de pai, de amiga. Não. É pela orientação de Deus que tu dirás não. Eita! Senhor, faz ela receber esse óleo fresco que desce sobre a cabeça dela, para que ela viva, oh glória, a manifestação do propósito que a vida dela carrega. Pequena Davi, assim diz o Senhor para você dessa noite. Eita! Se você levantar a mão, é capaz de você tocar na asa de um anjo essa noite. Breno, você acredita nisso? E como acredita? Porque eles são espíritos de Deus ordenados para trabalhar em favor da igreja, daqueles que hão de herdar a salvação. Deus está trabalhando em favor da tua vida. Deus está trabalhando pela tua casa, pela tua causa. Se você acredita. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos, eita glória, do Deus vivo. A indignação de Davi, eu observo que é por conta exatamente disso. Porque este filisteu afrontou os exércitos do Deus vivo e ele ficou indignado. Ele não poderia aceitar. Ele não afrontou Golias, qualquer exército. Ele afrontou o exército de Deus. E isso indignou Davi. Eu caminho para concluir. E ele continuou dizendo: o Senhor me livrou, versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Calma, Davi, no capítulo anterior, capítulo 16, quando procuram um homem para tocar a harpa para o rei, falam acerca de um filho de Jessé, obviamente se referindo a Davi, e disseram que ele era homem valente, ele era um homem de boa aparência, ele era um homem de guerra, e para mim o mais importante, o Senhor era com ele. Eu abro um parênteses aqui para afirmar exatamente isso. Que independente daquilo que você tem, independente das formações que você possui na sua vida, da sua graduação,
o que mais importa é o Senhor ser contigo. Glória a Deus pelas suas formações, glória a Deus pela sua graduação, glória a Deus pelos seus bens, glória a Deus pela casa que você mora, glória a Deus pela influência que você tem na cidade. Porém, o que mais importa é o Senhor ser contigo na terra. Eita! E quando falam de Davi no capítulo 16, enumeram essas características. E quando ele abre a boca no capítulo 17, ele não diz que foi a força do seu braço, ele não diz que foi a sua ousadia, ele não diz que foi a sua coragem. Ele diz: o Senhor me livrou. Eita glória! Ele entendeu o que nós cremos. A gente luta, mas quem dá a vitória é Deus. A gente ora, faz campanha, intercede, mas quem abre a porta é Deus. Quem faz é Deus, quem opera é Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Fica de pé comigo, fica de pé, você que confia. Isso, vai banda, vai, vai. Pode continuar orando, porque aquele que garante a vitória está dizendo para você: sou eu quem te darei ela. Não é a força do seu braço. Você sabe que pela força do seu braço você não vence. Não é seu poder aquisitivo, porque quando você olha para a conta, você sabe que a sua, aleluia, a conta não pode te proporcionar o que Deus prometeu. É Deus dessa noite olhando para a fava e dizendo: sou eu quem darei vitória, sou eu quem abrirei portas, sou eu quem honrarei vocês, sou eu quem vou fazer de vocês uma igreja influente na cidade de Araguaína. Não é posse, não é nome, é o meu nome, é o meu nome, é a força do meu poder, é a força do meu poder. O Senhor, o Senhor, é o Senhor quem vai te curar, é o Senhor quem vai abrir a porta. Eu estou tomado pelo Espírito da profecia nessa noite para liberar sobre a sua vida. É o Senhor quem vai te dar aprovação, é o Senhor quem vai dar o teu CNPJ, é o Senhor quem vai dar o teu escritório, é o Senhor quem vai fazer você sentar na cadeira que Ele prometeu. É o Senhor, é o Senhor. Eu sei que tem muitos que não acreditam, mas tem muitos que ainda são doidos igual eu. É o Senhor quem vai fazer você entrar na casa que Ele prometeu. É o Senhor, é Ele. Alguém diz só restou raiz, mas Deus disse: isso, vai com o João de Deus pra gente finalizar. Eu vou restituir. Vai, João de Deus, aí dá esperança. A esperança, a alegria vai chegar. Tudo novamente irá voltar ao seu lugar. Declare. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui lá, flor plantada, mais alto o cheiro das águas, vi Deus minha vida restaurar. Vem cá, porque Deus vai te tirar dessa cidade. Eita! Deus vai te tirar dessa cidade. Eu nem sei se Ele mora aqui, mas o teu lugar não é aqui. Eita! O teu lugar não é em Araguaína. É para manifestação do propósito que a sua vida carrega, garoto. Ouça a voz dos teus pais, diz o Senhor para ti. Porque tu sabes das orientações que eles te dão. É eu quem coloca as palavras na boca dos teus pais. Ouça a orientação deles. O teu lugar não é aqui, tu sabes. Oh glória, vai para viver. Ai Jesus, deixa o teu coração te desapegar de algumas coisas e de alguns lugares, para que você viva o que Deus já estabeleceu para você, meu filho. Oh glória, eu quero um obreiro aqui para dar um abraço de Deus. Pastor Edivaldo, corre aqui, dê um abraço nesse jovem. Isso,
sei lá, os dois, vem. Forte, forte. Eita, eita. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? E o meu caminho recebe livramento. Então recebe livramento. E volta. E volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Antes de finalizar, tem alguém afastado para voltar essa noite? Ô glória! Tem alguém que ainda não fez o compromisso com Deus para fazer essa noite? Glória, vem marchando pelo corredor, pode vir. Você mesmo lá atrás. Você que tá de jeans, toda bonita, vem cá. Isso, vem andando pelo corredor. O Senhor falou comigo de um tempo de honra para você. Vem andando para viver esse tempo de honra que Deus libera sobre a sua vida. O Senhor sabe as lágrimas, o Senhor sabe as pelejas. O capítulo 17, quem escreve é Deus. Oh, glória! Mas aquele que também escreve o capítulo 17 também sabe dos níveis de honra que Ele preparou para você. E hoje eu mandei você andar porque foi profético isso. Você andou para viver esse tempo de honra sobre a sua vida. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Se isso fosse só emocionalismo, já estaria bom, mas não é. Isso não é emocionalismo. Eu sei quem é que me orienta e me usa na terra. Eita Jesus. Eita Jesus. Receba sobre a sua vida. Pode pegar esse tempo que foi liberado para você. Amém? Aí você pode sentar. Calma que a gente vai fechar agora. Tem alguém para voltar? Tem alguém que ainda não fez uma aliança com Jesus? Breno, eu amo os cultos, amo esses gritos de vocês, mas amar a igreja não faz de você um salvo. Se tiver alguém nessa noite aqui que ainda está nas trevas e quer ser transportado para a luz, não é a igreja quem faz isso, é o próprio Senhor através da igreja. Oh glória! Nós queremos orar pela tua vida e receber você na família de fé que vai morar no céu. Se tiver alguém, eita glória, eita glória, é que eu não desisto. Se tiver alguém, volta nessa noite. Jovem, Deus te conhece. Moça, Deus sabe que você está visitando a igreja, mas não pertence aos salvos. Se é você, nessa noite venha. Até o final do culto estaremos aqui para orar pela sua vida. Que eu nunca desisto. Até o final do culto nós estaremos aqui. O pastor vai estar aqui para orar pela sua vida. Mas eu quero liberar uma bênção sobre todos vocês antes de devolver o microfone. Se você quer e pode, levante a sua mão. Se você tem fé para receber, se não tem, fica baixada. Mas não atrapalhe esse ambiente profético, esse ambiente espiritual que se formou aqui nessa noite. Aonde estiver a mão de um adorador levantada, eu declaro a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus trabalhos, sobre os teus negócios, sobre tudo que você faz, aonde você colocar a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Essa semana será uma semana de bênçãos sobre você, em nome de Jesus. Aonde tiver a mão de um adorador levantada, Senhor, que acredita na palavra de bênção que eu estou liberando sobre eles essa noite, em nome de Jesus eu ministro sobre você. E você que concorda, diga amém. Glória a Deus. Adorar é o que eu